Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Estamos no programa Viver Saudavelmente. A Regiane está aqui com a gente. Hoje o assunto vai ser saúde mental. A Regiane vai abordar o assunto, tirar algumas dúvidas e dissertar esse tema aqui para a gente. E assim que você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, alguma sugestão, pode deixar nos comentários também, que vai servir bastante para a gente, quem sabe para outras pessoas que possam ver o vídeo. A gente pode começar. Boa tarde, Regiane. Boa tarde. Então, vamos lá, um assunto super importante que está cada vez mais. Pelo menos eu estou vendo também muita reportagem, muita coisa falando disso, né? O que já é uma grande coisa, Uhum. que as pessoas escondem muito, né, sobre saúde mental, né? Elas Sim, têm vergonha, parece, de ter alguém na família com um problema de saúde mental ou delas mesmas sofrerem de alguma coisa e é incrível isso, porque a pessoa não se cuida por puro preconceito, verdade. além da falta de informação, Uhum. né? Mas eu vejo muito esse preconceito, porque qualquer outra doença assim física, né? Uhum. Se a pessoa tem sei lá, um câncer, uma enxaqueca, seja lá o que for, todo mundo vai, ajuda, fala tipos de tratamentos que pode procurar, médicos Sim, verdade. especializados, Trata aquilo como algo sério que deve ser, né? que deve ser cuidado, e Uhum. né? Sim, As duas coisas têm que ser cuidadas. sim, Mas extremamente quando importante. alguma coisa. Primeiro que para a pessoa admitir para ela mesma que ela precisa de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, já é um drama. Uhum. Porque tudo as pessoas acham que não, assim, que precisam de ajuda, né? Que precisa de um médico. Para Sim, tudo, para qualquer dor no corpo inteiro precisa de alguém. Na parte da saúde mental, elas acham que elas sabem resolver sozinhas. Ah, não, eu ando muito nervosa, mas eu vou conseguir, né? Ah, eu tô sempre irritada, mas não, isso é tipo, se sentem fracas, parece que é uma fraqueza isso buscar é. ajuda Uhum. para a parte emocional, tipo Isso. assim, como se ela Fosse tivesse menos que por saber isso? resolver sozinha. Isso é como se fosse menos por não saber, como se fosse algo corriqueiro, Sim, sabe? Tipo, eu não me devo deixar abalar por isso, não é o que tão importante, quando na é, verdade você tem que se preocupar, tem que procurar saber, e é tão sim, importante quanto uma doença física, né? e como se fosse frescura, Isso. né? Você escuta isso, né? É, frescura. Imagina, deita e dorme aí, você Uhum. relaxa, o seu mal é cansaço, é que você está cansado, você vai dormir essa noite, amanhã você está nova, Uhum. É um dia né? longo. Para a pessoa. E Uhum. ela, com aquela preocupação, ou com aquele pensamento recorrente, muitas vezes de muito pessimismo, sempre. Aí ela vai contar para alguém também, as pessoas não ajudam nesse sentido também, porque Uhum. também incentivam de que não é nada, né? Uhum. Tipo, não, o mundo está assim mesmo, né? Olha a violência, você liga a TV, vê violência, então começa a achar que se você está com um pensamento recorrente por exemplo, de suicídio ou de um pessimismo muito grande, que nada na sua vida dá certo, ou que nunca vai dar, que isso faz parte da vida, É né? natural, E né? a Uhum. vida tem realmente, né, violências, tem, bom, tem de tudo. Só Uhum. que se o foco está num lado só, não é normal, porque Não. nós temos os dois lados. Às vezes acontecem coisas boas, às vezes não, né? Ou às vezes até pode ser um pouco mais de coisas mais chatinhas, mas assim, você sabe que você consegue, você sabe que é uma fase, você sabe que vai, né, que você dá conta. Agora, quando começa, Ficar recorrente, frequente, né? você tá me ouvindo agora? Sim. É que eu recebi uma mensagem sua de que não estava me ouvindo. É do Agora tá. começo da chamada, foi assim. Ah, tá, apareceu agora. Tá, a internet que tá, Sim. problema mental. Então, assim, quando começa a ficar recorrente, você não acredita mais em nada, você não consegue dormir, você não acha nada bom, mesmo as coisas que você gostava de fazer, ou as pessoas que você gostava de conviver, Uhum. você não vê mais graça em nada, você. Não é normal, não é Não. porque a vida está difícil, a vida sempre foi difícil, na verdade, né?
Não tem, se você for pensar historicamente, nunca foi fácil, né? Não. Para E se, ninguém. e se foi, não foi por E muito muita tempo, gente. né? É É, normal os altos e baixos. e, e para maioria mesmo, que tem gente que fala, mas para quem tem dinheiro não tem problema, né? Uhum. E não é, né? Não é para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro para comprar remédio, para ir ao Uhum. médico, mas também não procura por preconceito, né? Verdade. E problema emocional não tem a ver com dinheiro, né? Não. Não tem a ver, quem tem dinheiro não tem problema. Tem outro tipo de problema, e às vezes Uhum. muito maior. Às vezes não vê felicidade tendo tudo aquilo, que para ela é uma cobrança muito maior, porque as pessoas vão falar: nossa, mas você tem tudo que você quer, você pode comprar tudo que você quer, por que que você está triste? Então, Uhum. muitas vezes, até quem tem dinheiro é que não tem coragem de procurar ajuda porque vão falar para ela que ela, ou ela mesma vai achar, né? Poxa, eu tenho tudo, Uhum. eu posso comprar o que eu Que é quiser, por errado que que eu não me sentir isso, sinto né? Mesmo feliz? tendo já acesso, é errado sentir isso. Porque tem acesso. Exatamente porque tem acesso, né? Uhum. E fica mais complicado até porque a impressão que ela tem é que ela realmente é errada Uhum. e que ela realmente tem um problema e que não depende de médico, ela que é insatisfeita, podendo ter tudo e não sendo feliz, Certo. né? Ou tendo tudo e não sendo feliz. Uhum. Então, Pode falar, pode falar. pode falar. Então, as pessoas tinham que pensar mais assim, que se ela está num estresse diário muito grande e não está conseguindo lidar com isso, se ela tem pensamentos recorrentes de coisas que não são legais, que não são boas, se ela desacredita dela mesma e de todo mundo, Uhum. esse monte de coisas que, que antes de chegar num nível psiquiátrico, se ela já tomar, né, assim, se ela já tomar essa consciência de que ela não está legal e de que ela antes se animava com algumas coisas que hoje nem as coisas que ela gosta fazem ela se animar, procura uma terapia, Uhum. né? Vai ver, vai pelo menos tentar fazer um diagnóstico, É, ver, né, o que que acontece, sim, eu porque as pessoas trouxe três acabam pontos para. procurando quando já precisa mesmo de medicamento. Uhum. Que aí vem Sim, outro preconceito, que as pessoas têm muito dos medicamentos. medicamento Uhum. psiquiátrico. Elas têm Certo. muito, 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 e isso independe de classe social. É verdade, eu vejo bastante mesmo. É remédio para louco, eu Uhum. não É, sou a louco. estigmatização, né? A estigmatização do. É, E reducionismo também, e né? assim, um absurdo, e pessoas que nem dizem, é falta de informação. Pessoas informadas, Uhum. Sim. pessoas com cursos, com universidade, Aham. pessoas que sabem, né? Aham. Não, mas esse remédio eu não quero tomar. Se você der um remédio super forte para ela, falando que emagrece, é capaz dela morrer tomando porque ela quer emagrecer. É verdade. Passa mal, vomita, vai parar no hospital, mas era um remédio que dizia Isso que era prejudica para mais emagrecer. ainda, né? É. Não, mas isso eu vejo, né? Porque como eu trabalho mais diretamente com Aham. emagrecimento, isso eu vejo muito. E- Qualquer coisa, a pessoa morre de medo de injeção. Mas aquela injeção dizem que emagrece. Uhum. Ela se enche de injeção, passa assim, passa por cima dela mesma, do Uhum. medo dela, Sim, para tomar. e promete que emagrece. Agora você fala assim: esse comprimidinho vai te deixar menos ansiosa? Não, eu tenho que me controlar sozinha. Eu tenho que Daí, aprender a me aham. controlar. Daí é a Tenho hora que da aprender. autonomia, né? Não, eu não quero tomar esse remédio, porque esse remédio depois vai fazer eu me viciar, Uhum. né? Como se o outro não É, fosse, né? é viciada em um monte de outros remédios Aham. que só porque não são Uhum. psiquiátricos, né? Aí não tem problema, aí É. pode. Eu Você tenho uma pode ser dúvida. viciado, sei lá, em É, remédio para dor de cabeça, não tem problema. minha dúvida é justamente nisso que você falou, né? Da parte que você trabalha e tal e gere. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco da relação da alimentação com a saúde mental e a relação de troca entre os dois.
A saúde mental tem tudo a ver com a alimentação se a gente for para o lado mesmo fisiológico, né? Uhum, Do organismo. Por quê? Porque a saúde mental depende também, né, dos nossos hormônios, que tem que estar funcionando tudo direitinho, o organismo como um todo. Para o organismo funcionar direitinho como um todo e absorver os nutrientes do que a gente come, primeiro, você tem que comer mais saudável. Mais saudável é menos industrializado, digamos assim, uhum, né? Menos, mais feira e menos supermercado. Para quem mora aqui em São Paulo, que não tem muitos campos assim, né, na cidade, uhum, a gente não vê muito, né? Plantações e tudo, então sim. tem que comprar mesmo. Então, comidas mais saudáveis, na verdade, é fruta, verdura, legume, coisas que vêm da terra, coisas que não são criação do homem, que nem bolachas, né? Sei Artificial, lá, né? coisas artificiais, Uhum, coisas que são produtos alimentícios e não alimentos. uhum. Então, você comer fruta, verdura, legumes, é, arroz, feijão, né, as proteínas todas de carnes, de Sabe animais, um negócio que eu ovos. tenho dúvida? Isso me pega muito, assim, quando eu vejo alimentos desse tipo mesmo. Alimento tipo da outro alimento. Nunca é o alimento, é tipo isso, sabe? Acho que você já É deve ter visto. tipo. Quando você lê na embalagem tipo, sei lá, queijo tipo Minas, Uhum. vai ler os ingredientes que tem Aham. coisa ali que não Porque o é que é do o queijo. tipo? É o que não conseguiu ser, né? No Ele não alimento. conseguiu e nunca vai conseguir. Porque não é aquilo, né? É. Não é aquele alimento. Então, o negócio é o que a gente não está acostumado a ler rótulos, né? Então, esses dias eu estava procurando eu mesma, né? Eu falo e eu mesma às vezes me pego também não fazendo, mas então eu vou lá e faço. Entre ontem e hoje, que eu fui ao mercado, estão procurando um molho de tomate desses sachêzinhos prontos, né? Mais ou menos pior, né? Falei, então vamos ler os ingredientes, Sim. vou ver o que contém cada um. Primeira coisa que, como eu parei de comer glúten já vai fazer quase 2 anos, a primeira coisa que eu me importo em ler é se contém ou não contém glúten. Uhum, perfeito. Então, marcas de molho de tomate tidas como boas, né? Boas, porque a marca é conhecida, Uhum, tá lá, contém glúten. Ou seja, aquele molho, ele contém espessante, uhum, e provavelmente uma farinha, que deixa ele uhum. mais grosso, para parecer que tem bastante tomate. Por da liga, né? Sim. Aumentar o volume, né? E então ali eu já tiro. E às vezes um molho que você não compra porque, sei lá, a marca não é tão conhecida, não é tão famosa, se você for ler o rótulo, tem lá. Quanto menos ingrediente tiver num produto, melhor ele é para a saúde. Então, se tiver lá só tomate, sal e, sei lá, algum conservante sempre tem, né? Sim. Muito difícil comprar uma coisa industrializada que não tem um conservante. Mas se for só isso, tá bom. Agora você vai ver, tem o tomate, tem o sal, tem açúcar em quase todos, né? Porque eu estava procurando, então eu estou olhando, eu fui ler os rótulos. Já tá Tem experiente nisso açúcar, já. tem amido modificado, que é o que engrossa o negócio. Uhum. Então, assim, ler rótulo. Então, quanto mais você puder cozinhar em casa, comer comida caseira, ou mesmo que se tem que comer na rua, né? Porque quando trabalha, alguma coisa assim, procurar, sei lá, um buffet, né, de comida por quilo, por exemplo, é menos mal, mesmo a gente não sabendo que tipo de óleo que a pessoa usou, Uhum. que tipo de sal que a pessoa usou, mas não é industrializado, pelo menos, Pelo né? menos Pode isso, ter né? temperos industrializados usados, esses caldo de cubinho ou de pacotinho, né? Que tem propaganda agora de que, sei lá, sua comida não é quadrada e o caldinho é quadrado, então tem que usar o que é em pó. É o quadradinho em pó. Sei, Ou seja, sei. é a Aham. mesma porcaria. É a mesma Assim, coisa. para saúde, a mesma porcaria falando em saúde, não Uhum. me entendam mal, Aham. né? Mas é a mesma coisa, só que ele tem Formato zero, diferente.
É num formato diferente, É. mas não é saudável Uhum, porque é zero gordura, porque é pó, uhum, né? Mas não tem nada ali que seja bom para a saúde. É uhum. tudo alimento transformado em alguma coisa e com química, né? Sim, Não tem muito outro química, né? jeito de transformar coisas em pó sem ser quimicamente, né? Uhum, Então, assim, é, né, as pessoas, dependendo do que elas colocam dentro do organismo dela, é como o organismo vai trabalhar, é com aquilo que você está ingerindo. uhum, Então, o seu intestino, que já tem a fama aí de segundo cérebro, e talvez seja o primeiro, né? uhum. Já estou desconfiada. Ele vai. No intestino são metabolizados vários hormônios, por exemplo, o hormônio da felicidade. Uhum, Ele é metabolizado no intestino, e do intestino ele vai para o cérebro. Então, se você come coisas ruins, como é vai afetar seu cérebro? Porque o que vai. ele vai mandar? Como que ele vai mandar uma coisa boa para o seu cérebro, uma gordura boa, um nutriente bom, se você só come coisa química e, e coisas sem nutrientes? Vazias, Então, né? por isso que o que você come afeta a sua saúde mental, óbvio, Perfeito. afeta a física e Uhum. afeta a mental. As pessoas também têm essa mania de separar a cabeça do Dissociar, corpo, né? né? Então, parece que é outra pessoa, tá? Do pescoço para cima é outra pessoa, assim, do pescoço para baixo é uma. Porque é assim, né? Se você come coisas ruins e tem uma dor de barriga, por exemplo, você sabe, putz, comi aquele negócio e me deu uma diarreia, né? Só que não é só a diarreia, né? É o que você jogou dentro de você, tá rolando pelo seu corpo inteiro, e a cabeça faz parte do corpo inteiro, Mas, tá né? no meio, Então não tem também como vai dissociar. ter. Não tem. Você tem pico de insulina toda hora, porque você come muito carboidrato, muito doce, muitas farinhas, muitos farináceos, né? Coisas Uhum. feitas com farinha. Esse pico de insulina vai para o seu cérebro também, não é? O Alzheimer já não é chamado de diabetes tipo 3. Então, não é uma coisa assim, não, faz mal para o coração, mas não faz para o cérebro. Está Ah, não rodando o tem seu corpo como. É, todo. tá ali. É muito interessante como. E volta no começo da questão, né? A dissociação do mental com o físico afasta ainda Isso. mais aquilo de, ah, não, isso daqui eu não preciso tomar tanto cuidado e tal, como se aquilo não fosse prioritário, sendo que É é como se muito, não né? fosse eficaz. Tipo, aquela dor de barriga que você teve foi alguma coisa que você comeu que o seu intestino, que irritou o seu intestino. E no intestino são metabolizados vários hormônios, onde absorve os nutrientes, né? É, então, essa porcaria nutricional está tá no seu sangue, está nos seus Uhum, órgãos, está em tudo, e está no seu cérebro, né? uhum. Não tem como. A gente é inteiro, né? Então, Sim. esse negócio também de para doenças físicas a gente se cuida, mental não, porque eu não sou louca, né? É Louco muito é quem não se reducionismo, cuida. né? É, exato, é muito reducionismo em querer só simplificar dessa maneira. E se for Não, assim, todo mundo é, né? E é e é bem incrível que eu raso o vejo argumento. que não, por exemplo, tomam um remédio, sei lá, para pressão direitinho todos os dias, não falha um. Uhum, Psiquiatra teve que passar, porque era bom, um medicamento psiquiátrico, a pessoa toma 2 dias, 3 dias, fala, ah, não, não vou tomar mais isso. Tem uhum, medo da reação que pode dar, ou de uhum, saberem que ela toma. uhum, Eu aviso minhas pacientes, falo, você não precisa contar para ninguém o que você toma, uhum, nem de pressão e nem uhum, de ansiedade, nem de depressão, uhum. né? A gente não precisa ir falando os remédios que a gente toma Não, pela vida, não. né? E Quando é tem até necessário, tem né? vergonha, né, também de, tipo assim, não sai comentando, mas se tocar nesse assunto, É, fala que toma remédio, igual você falou, pressão, disso, daquilo. Mas se for falar de outra questão, que é igual o remédio psiquiátrico, né, gera muita vergonha, a pessoa fica reclusa, fica se sentindo acuada de sim, falar que toma, né, porque ela tem medo de ser invalidada, e ela mesma se invalida por conta disso, né, ela mesma. é um negócio construído já. A pessoa já tem isso em mente, de que é um negócio errado, ela tá errada por ela tá supostamente doida, assim, entre aspas, né?
Então ela fala, vão achar que eu sou também, então é melhor eu não falar. Então gera um monte de. É uma bola de neve. Uhum. E não toma o remédio direito, Não. esquece entre Não aspas, vê como né? importante, né? Aí, hoje eu não, hoje eu tô me sentindo bem. Eu falo, você está se sentindo bem porque você vinha tomando. Se você parar, É. você vai se Por sentir que mal será de que tá novo. bem, né? É que nem quem tem pressão alta. Tá todo dia tomando remédio. Aí mede a pressão, tá boa. Aí, minha pressão tá boa, não vou tomar. Tá boa porque você tá tomando É remédio. isso aí. Você vai parar o remédio, ela vai subir, porque o remédio não faz a pressão se curar. A Não. alimentação, sim. Uhum. A alimentação, dependendo do caso, pode fazer retroceder. E se o seu caso de pressão alta é porque você come muito industrializado, ou muita fritura, muito sal, né? Muito açúcar também, que muito açúcar também sobe a pressão, não é só sal, né? Aham. E quando você baixa os níveis de sal da sua comida, passa a comer mais saudável, pode ser que sua pressão normalize e você não precise mais de remédio, Uhum. né? Tudo isso, obviamente, visto com um médico junto, né? Sim, perfeito. Mas assim, você não mudou nada na sua vida e parou o remédio, você não está curado da pressão, Não. né? A sua pressão vai continuar alta se você não mudou nada. Você não passou de ser sedentário para fazer um exercício físico, você não mudou a sua alimentação, por que a pressão ia normalizar? De onde, né? Uhum. É que nem o diabetes tipo 2, né? Se, dependendo do nível que a pessoa tá, que nem quando o médico fala pré-diabetes. Nossa, A gente conheço havia 500 falado, né? milhões de pessoas que têm pré-diabetes. Você tinha falado antes, uma reunião. Pré-diabetes é diabetes, só que ela está num nível ainda mais baixo de açúcar. Porque Só que não já tem o é, se pré, ela né? começar Não faz com sentido, né? pré-diabetes, hã? Não faz sentido, né? Já Se tá ela ali. começar pré-diabetes a se cuidar, assim, mudar a alimentação, se cuidar já como se fosse diabetes mais avançada, ela retrocede, né? Porque não é uma coisa que tem cura, mas tem retrocesso. Não o diabetes tipo 1, que a pessoa nasce assim, ou que precisa da insulina, é outro caso. Aí não Uhum. tem cura mesmo e tem que tratar a vida toda. Mas esse diabetes adquirido durante a vida, pelos hábitos alimentares, provavelmente, ele retrocede se você muda o seu estilo de vida e sua alimentação, né? Uhum. Então, a saúde mental tem tudo a ver com comportamento alimentar. Você pode deixar de, sei lá, se sentir melhor, com mais ânimo, se você mudar a sua alimentação, né? Aí, com uma nutricionista funcional, de preferência, uma Sim. nutricionista funcional, e que te, né, tomando suplementos, que suplementos não são remédios, porque suplementos é só a suplementação daquilo que o organismo já fabrica e que Isso. por algum motivo está fabricando em menos quantidade do que seria o ideal. Isso, porque deveria, né? Muito tem a ver com a alimentação, Uhum. muito, e tem uma parte também da idade, do desgaste Uhum. do organismo mesmo, né? Porque não tem jeito. É natural, A né? gente pode cuidar, sei lá, por fora, né? Mas por dentro a gente tem a idade que tem, né? Se o Uhum. meu coração tem, eu tenho 56 anos, meu coração está batendo há 56 anos e mais um pouco, porque desde a da gestação ele já batia. Então, assim, isso não tem jeito, né? Dá para a gente disfarçar por Ah, fora, mas 9 meses por a dentro, mais, meu né? Só fígado está contabilizar essa conta. trabalhando. Meu fígado está trabalhando há 56 anos, meu pulmão está trabalhando há 56 anos, não tem como mudar isso. Então, também tem o desgaste natural, Uhum. né? Tudo vai ficando, tem um começo, meio e fim, né? Sim. Nós também, na Uhum. natureza, tudo tem. E as coisas também, você vai vendo que as coisas também acabam, por mais que você cuide, né? Por mais que você cuide, por exemplo, do seu celular, uma hora ele não vai funcionar mais direito. Por mais que você cuide das suas roupas, uma hora elas vão gastar, vão desbotar, vão rasgar, né? É, Então, eu, nós também. eu ia te perguntar,
Para você falar um pouquinho sobre esse acesso à saúde mental, sobre se você já pegou pessoas com esse caso de preconceito, primariamente com a saúde mental, e depois como que foi o processo de desconstrução com isso. Se você tem visto que, apesar de que a gente já comentou que ainda é bem forte essa questão desse preconceito, né, É, do não cuidado, se você tem visto que as pessoas têm aberto mais conversa sobre isso, pelo menos. Como tem sido a olha, desconstrução disso que você tem observado com colegas, com pessoas que conhecem, uhum. enfim. É complicado, viu? Porque ao mesmo tempo que está se falando um pouco mais disso, né, na TV, nos programas, na internet, as pessoas ainda têm preconceito até de fazer terapia. Não tô, nem cheguei no remédio, hein? Uhum. Até de fazer terapia, muita gente nem não quer que ninguém saiba. É, Ah, é um ninguém pode saber que segredo, eu né? faço terapia, nem a família, né? Às vezes, principalmente a família. E a pessoa sabe que precisa, ela entende, mas parece que o bloqueio é maior ainda, Uhum. de que realmente precisa, ou, né, para tomar medicamento, então, é um horror. A pessoa até Sim. ela cair em si, então não toma certo. É o tipo de remédio que, se você não toma certo, você não vê uma resposta boa, porque psiquiatria é erro e acerto, né? Tem vários remédios para a mesma coisa, né? Então é erro e acerto. Sim. Pode ser que um remédio funcione para mim, você tem o mesmo sintoma que eu, mas esse remédio no seu organismo, o mesmo que o meu, não faz o efeito que faz em Isso é você. Você vai diferente. precisar de um outro, Uhum. né? Eu, Organismos diferentes, conexões neurais diferentes. exatamente, né? Ser singular, né? Cada um. E é o tipo do medicamento que a pessoa teria que tomar direitinho e ir falando para o psiquiatra como é que ela está se sentindo, quais as mudanças, porque aí que ele vai ajustar as dosagens ou o medicamento, trocar ou não, depende do que a pessoa fala. Mas a pessoa tem tanto medo de tomar e ela começa a tomar, muitas vezes dá efeito colateral, alguns que são esperados, não é nada fora do comum, mas ela Então, não quer continuar tomando. Tem que tomar no mínimo uma semana, 10 dias certinho para você ver se aquilo é bom isso, poder observar ou não. o resultado daquilo, né? Não é que E, nem um remédio para dor de cabeça que você toma agora e no máximo em meia hora você já tem que estar sem dor de cabeça. uhum. Não é assim, Não, é bem né? diferente. Só que o pavor da pessoa de tomar, de ficar viciada, de. Já E não começa a é, criar hoje em muito, né? A partir disso, de dia, que é mas é algo mais é o aterrorizante, né? preconceito, a falta de informação, Uhum. essa, esse mito que colocaram, né, de que é doido, é O louco. fantasma do maluco, né? Assim, que faz é É. completamente doido, não, Então, as pessoas não tem exceção a isso. chegam. Eu tenho pacientes que chegaram, quer dizer, tive, né, por pelo menos uma sessão, porque é isso que acontece. Quando a Aham. pessoa está pirando mesmo, assim, não se aguentando, pensando em se matar ou jogando tudo a vida toda para o alto, aí procura terapia. Aí você vai, faz uma sessão, ela se acalma e Uhum. some, e não aparece mais. Isso acontece muito, Sei. infelizmente, porque Eu vejo eu mesmo. não preciso, né? Assim, eu Uhum. não preciso, Aham. né? Eu vou saber me controlar. A Uhum. pessoa se acalma e não faz mais, acha que vai dar conta. É Já é aquilo que eu suficiente, né? Aquilo só foi um alarde para ela, como se fosse fiz. se fosse um alarde para ela, tipo, daquilo, né? Toma cuidado, senão você tem que ficar vindo aqui de E, novo, hein? Como se fosse um alerta. Então a pessoa, não, então eu já tô chegam, bem, eu consigo lidar. e chegam para mim ainda assim, olha a que ponto eu cheguei, buscar uma terapeuta. Eu falo, Nossa, você deve ser chegou num ótimo ponto, ouvir isso, né? você devia ter chegado nesse ponto antes, porque aí você não ia precisar procurar o psiquiatra. Se você tivesse procurado a terapia antes de precisar do psiquiatra. Mas assim, a que ponto eu cheguei, tipo, olha que loucura, né? Isso, Olha né? que Fala isso com uma como conotação se fosse negativa, o né? fundo do poço procurar uma É, terapia. como se fosse algo negativo mesmo, né? É muito. E quando a pessoa fala isso, com certeza ela não vai voltar.
Não, é né? difícil, muito Mesmo você difícil. mandando mensagem, oi, como é que você tá? Ó, tô aqui se você quiser, né, Uhum. precisar de Sim. inscrição, né? Ah, tá aí, nunca mais manda mensagem, até o próximo surto, né? Que É. aí Daí volta. Então, São as ciclos, né? pessoas não precisam chegar a esse ponto, isso que elas não entendem. E não precisa ter que se cuidar sozinha, ter que ter essa responsabilidade com ela mesma, para não se sentir fracassada, frágil, fraca, né? Uhum. Não precisa. Para tudo a gente pode buscar ajuda. Para a mente, não. Eu tenho que saber me virar sozinha. Tudo tem manual na vida, né? Você compra um liquidificador, ele tem um manual de você como que liga, desliga, limpa. Uhum. O ser humano não veio com manual, mas eu tenho que saber como que eu ligo, desligo, como é que eu funciono, eu tenho que saber Tudo, tudo. né? É, por que que eu não preciso de ajuda, né? Se Uhum. para qualquer outra coisa eu preciso. É, não é como se É, isso fosse dissonante, né? É algo, sei lá, é preconceito mesmo, né? De você, da pessoa mesmo porque ver aquilo como algo que não é necessário tratar, ou que quem trata é porque já perdeu a cabeça. porque por que não aprender com pessoas que viveram bem ou que vivem bem com elas mesmas e conseguiram lidar melhor com as emoções, Uhum. né? Sei lá, mesmo com os antigos, né? Com Uhum. Platão, né? E, Que e, soube ver a vida de uma maneira e deixar esse conhecimento, porque uhum. não tem tutorial para tudo. Tem, Se e, não fosse vivo e é agora, você vai fazer um muito. tutorial de como viver. E é muito reducionista da parte que eu falei, de tipo assim, vou pegar, por exemplo, um nutricionista, né, que é na parte que a gente está falando. É tão reducionista quanto dizer que o nutricionista só escreve o que é saudável num papel e te entrega para você fazer uma dieta. Não é isso, isso daí é muito reduzir a profissão e todo o que ela tem a oferecer. Todo Todo o conhecimento, conhecimento que né? ela tem a Todo... oferecer, que é a luta pela classe dos nutricionistas, né? Enfim, é muita Hum. redução. Então, não tem que ter isso, né? Tem que lutar contra isso, né? Então, sei lá, pessoas que estudaram, que nem eu estudei mais especificamente para uma área da psicologia, para terapia Uhum. cognitiva. Quer dizer, por que não pegar umas informações que servem para o seu dia a dia? Exato. Né? Uhum. A pessoa não precisa, a faculdade de psicologia não vai fazer com que você não precise de terapia, né? É. Mas pessoas que já têm, né, um conhecimento na área e tudo que podem te ajudar a viver melhor, Uhum. a fazer escolhas melhores a seu favor, autoconhecimento, te ajudar a se autoconhecer, que é muito difícil a gente se ver, né? Sim, é bem Então, difícil. por que não, né? Deixar ter essa ajuda de quem soube ou de quem está mais preparado para certas coisas, Uhum. né? Por que não? Que nem uns pais que querem, sei lá, cortar caminho para o filho, ó, filho, eu passei por isso, você pode cortar caminho indo por aqui. Ele vai fazer se ele quiser, óbvio, Sim, né? Às vezes, o ser humano é assim, mas por que não passar o que foi bom? Por que que uhum. tem que repetir só o que foi ruim? Só alimentar o negativo, né? Ah, não, comigo foi assim, com você não vai ter moleza, não. Por que Nossa, que quanto que se a gente eu já não ouviu isso, gostei, né? por que que eu vou passar para É, frente? você sabe o que Porque foi é ruim. ruim aquilo ali, né? Não, porque eu não tive moleza, você não vai ter também. Eu não entendo isso, né? Parece que é vingança, né? É isso, né? Acho que você Eu usou a vou ter palavra filho para me perfeita. vingar dele, da Uhum. minha vida. Mas eu espero que as pessoas percam isso, Uhum. né? Tratar que nem tratar, sei lá, de um joelho que dói, a mente faz parte do corpo todo, né? E Uhum. a alimentação modifica muito também a nossa parte emocional. Então, é importante cuidar de uma boa alimentação, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque depende, né, a nossa lucidez, Aham. o cérebro da gente é alimentado também pelo que nós comemos e Sim. bebemos, né? Uhum.
O que a gente É, come e bebe também vai para o cérebro, não fica só no intestino e no estômago. não, modifica tudo, faz Vamos parte de dar quem essa nós somos, né? impressão. Dá a impressão É, que fica só no estômago e desce para o intestino e acabou, né? não tem conexão nenhuma, né? Parece que não tem conexão, mas tem e muita. Muito. É importante sempre frisar isso. A gente E está no nosso último minuto aqui. Você tem mais alguma pontuação? não só mesmo que as pessoas não tenham preconceito e cuidem da parte emocional. Se perceber alguma coisa que está sempre irritado, que não se diverte com mais nada, ou que não tem outros interesses, está sempre, né, cansado ou não consegue dormir, procura ajuda, né, psicológica, vai ver o que Perfeito. é, tá bom? Uhum. Eu agradeço, tá? Mais É, uma vez você estar aqui para nos ajudar, nos obrigada, mostrar, elucidar bastante como funciona. Para quem está assistindo, pode deixar o like, compartilhar o vídeo, pode comentar, deixar sugestões. As redes isso, sociais eu da respondo Regiane as vai estar questões. na descrição do vídeo. A Regiane sempre responde as dúvidas, podem deixar sugestões também, igual eu acredito. E é isso, obrigado por quem está assistindo e até Obrigada o a próximo todos dia. e até o próximo